Gente, muito boa tarde. Como estão vocês nessa quinta-feira, 23 de julho? Falta 2 minutinhos para as 5 horas da tarde. Daqui a 2 minutinhos a gente vai estar conversando com a Juliana César. Oi, Ru, vamos ver quem vai entrando aí. Que é assessora de programas da Gestos e membro do GT Agenda 2030. Quem sabe o que é a Agenda 2030 da ONU aí? Vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho o trabalho que a Gestos faz, sendo do grupo esse de trabalho. A Juliana César é assessora desse grupo de trabalho da sociedade civil para a Agenda 2030. A gente está aqui em Garopaba, ensolarada, 23 graus. Imagina, semana passada, quem lembra, quem acompanhou a live, eu estava de blusão de gola alta. Tava um frio, não digo frio, mas estava 15 graus. Eu até falei que eu estava com a mão gelada. Oi, Sandra, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa live, muito bem-vinda. E hoje, assim, já essa temperatura, essa semana é bem quente, era de 18 a 26 hoje. Chegou um pouquinho lá perto das 2, 3 horas da tarde, estava bem quente. E agora tá baixando, né? Ó, a Rodai tá colocando ali GT Agenda 2030. Oi, quem tá ali? Deixa eu tentar ver. Motelaria do Bem. Legal, bem-vindos, muito bem-vindos nessa tarde de 23 de julho, a Major Correia. Como estão todos aí nessa pandemia? Algumas cidades mais apertadas, as restrições, né? Agora a Garopaba está começando a entrar num momento meio crítico, aí aumentaram muito, né? Deu uma explosão, assim, dos números, né? De pessoas contaminadas, enfim. Então a gente está se cuidando um pouquinho mais. Oi, Roti, tudo bem? Como é que vão aí? Tudo jóia aí em Porto Alegre? Como é que estão os projetos? Uma hora dessas a gente bate um papo aqui também, né? Faz tempo que a gente não conversa. O Roti que participava bastante lá do Visão Social quando era em Porto Alegre, né? Tá, pode mandar aí um e-mailzinho pra gente, para as gurias fazerem aí a agenda para a gente poder conversar. Hoje, então, como eu falei, a gente vai conversar com a Juliana César, da Agenda 2030. Ela é assessora de programa da Gestos e membro do grupo de trabalho da sociedade civil. Ó, ela está entrando ali da Agenda 2030 da ONU, que é um trabalho bem bacana. Quem já ouviu falar da Agenda 2030 da ONU, hoje vai ter uma oportunidade de conhecer como é que é esse trabalho que a Juliana participa. Ela vai contar tudo, né? Eu não posso dar spoiler da minha própria live aqui com a entrevistada que já está aqui online. Eu vou chamar a Juliana, então. Oi, tem bastante coisa. Eu tenho que me cuidar, porque eu falo muito. Semana passada quase estourou a live. Ali no final eu fiquei falando e ficaram segundos para fechar a live. Oi, Juliana! Oi, Cris, tudo bem? Tudo bem? Muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Ficamos muito felizes de ter mais esse espaço para falar. Até porque a gente está numa semana cheia de coisas, né? É Muitas, verdade. muitas atividades. Vai ser ótimo ter esse momento para conversar. Várias atividades, que legal. E como é que tá aí nesse Recife maravilhoso aí? O clima hoje, eu tava falando que hoje a gente tá com 23 graus aqui em Garopaba. Recife 23 graus é Recife frio, mas hoje está um pouco nublado. Ai, quantos graus tá por aí? Ai, Cris, nem sei. Sem sair de casa a pessoa fica sem noção. Deixa eu olhar aqui no computador. Deixa eu ver aqui, conexão entrando, tudo bem? Boa tarde, sejam bem-vindas. Eu vou só falar mais ou menos quem tá por aqui. Sandra, que depois eu vou fixar o comentário para não ficar no teu rosto. Tudo bem? Muito bem-vindos. Depois eu vou desativar, porque senão fica bem no teu rosto, eu acho que fica desconfortável para a gente conversar. Eu estava falando um pouquinho aqui antes da gente te chamar, né, que eu ia conversar contigo, que é um trabalho que faz parte, assessora de programa da Gestos e membro do GT
da sociedade civil da Agenda 2030 da ONU, né, desse grupo de trabalho. Então, Juliana, para a gente começar a conversa, eu acho que é legal situar a Gestos, né? Tu falar um pouquinho das Gestos, né? Como tu é participante dessa instituição aí desde o início, também para falar um pouquinho, até para as pessoas entenderem como que a Gestos foi parar lá nesse GT aí da Agenda 2030. Só para a gente fazer um linkzinho e também uma oportunidade de falar do trabalho de vocês. Pode ser assim? Claro. Bem, Então, vamos vamos lá, lá. né? Desde o início eu não estou, não, que a Gestos é uma organização que foi fundada em 93, então a gente já está com 27 anos de atuação. O nome completo da Gestos, que é compridinho, é Gestos, Soropositividade, Comunicação e Gênero. Então, soropositividade se refere à questão de que a Gestos trabalha com HIV/AIDS. Né? O tema da Gestos é o tema do HIV, pelo menos o tema inicial. E aí, o comunicação e gênero, ele já traduz um pouco da visão que motivou a criação da organização, que era a ideia de que uma solução medicalizada, hospitalar para a AIDS não seria suficiente. Né? A GES foi fundada antes da gente ter o fornecimento pelo SUS dos medicamentos, muitas pessoas morriam, inclusive a memória da GES traduz isso, né? Já desde o início com suporte jurídico e psicossocial para as pessoas vivendo com HIV, e não era possível, como hoje é, a gente fazer a realização de grupos psicossociais, porque de uma semana para outra falecia gente. Então, era um momento muito crítico, digamos, da resposta. E a gente entendia que não era só medicamento que ia resolver isso, como até hoje, né? Existe uma morte social, existia uma morte social, ainda hoje se manifesta o estigma, o preconceito, a discriminação contra as pessoas vivendo com HIV, não só da população em geral, mas também institucional. A gente tem decisões judiciais muito difíceis que negam muitos direitos à população vivendo com HIV hoje. A gente tem um poder executivo que desde o golpe que aconteceu em 2016, ele retira direitos das pessoas, ele nega ou caça benefícios sociais, muitas vezes estabelecidos. Então, é uma luta que é diária, é bastante necessária e tem se tornado mais difícil com o tempo. Agora mesmo, a gente está com uma campanha. Quem quiser depois visitar é @GestosPE de Pernambuco. Essa campanha é para garantir o financiamento da assistência jurídica às pessoas vivendo com HIV, porque não existe financiamento para isso, a gente não tem como manter. Mas temos mais de 200 processos na justiça e que precisam dessa solução, e é um conhecimento muito específico da relação com HIV. Então, faz diferença ter um serviço especializado. De todo modo, a gente começou com o HIV, né, permanecemos até hoje, mas não tem como se trabalhar a questão do HIV sem se discutir sexualidade, se discutir direitos sexuais reprodutivos, sem discutir gênero, como está no próprio nome da organização. Então, a Gestos, ela também lutou muito para que esse reconhecimento de direitos, que nessa época, em 93, ainda não era possível, a partir do início dos anos 2000, na verdade, finalzinho dos anos 90, já existia uma movimentação internacional pelo reconhecimento dos direitos das pessoas vivendo com HIV. A Gestos começou a se integrar nesse processo, houve a adoção em 2001 de uma convenção das Nações Unidas para a defesa dos direitos, e a gente faz o acompanhamento dessas pautas gerais, tanto de HIV/AIDS quanto população em desenvolvimento e situação das mulheres, a questão de gênero, nesses processos internacionais. E aí, né, não tinha como deixar de ser, a gente vivia nesses anos 2000, logo no início dos anos 2000, havia os Objetivos do Milênio, muita gente conheceu, houve vários comitês, foi algo bem capilarizado por todo o Brasil, da Agenda do Milênio, que era uma meta de que nos primeiros 15 anos, né, até 2015, a gente conseguisse, enquanto globo, mas principalmente uma pauta muito voltada para países ainda em desenvolvimento, superar algumas dificuldades, como fome, como pobreza, educação, as questões de gênero e algumas outras. O problema é que as agendas são bonitas, mas o compromisso político para garantir que ele seja realizado nem sempre está presente. Então, o que a gente tinha, a partir já se encaminhando nos anos 2010 e pouco, se via que nem todos os objetivos seriam alcançados, mas continuavam sendo necessários, e a agenda também não supria, essa agenda do milênio não supria todas as demandas, né? Ela não tratava da desigualdade, ela não tratava da questão, porque não é só uma questão da pobreza, a gente tem que discutir a riqueza. A pobreza existe a partir da riqueza também, a gente tem que mudar também o paradigma de como a gente discute algumas coisas, né? A concentração de renda, ela gera a pobreza. Então, a agenda do milênio, ela não era suficiente.
Então, começou-se a discutir o que é que a gente vai fazer quando chegar 2015. Morreu a agenda, a gente vai discutir mais? A gente vai prolongar esse prazo, vai dar mais 5 anos, 10 anos? Ou a gente vai fazer uma nova discussão? E aí o que ganhou, né, que foi muito bom que tenha ganho esse processo, porque a gente já vivia nos anos 2010 esse processo reacionário muito presente, então está cada vez mais difícil discutir nas Nações Unidas, e o Brasil hoje ajuda muito o reacionarismo a ganhar, né? A gente hoje é um dos países que a gente tanto abominava, que é um país que manda remover gênero, menções a gênero, a direitos das mulheres, a direitos humanos e documentos internacionais, negando inclusive posições anteriores históricas. Então é bastante constrangedor, eu tenho muita solidariedade com os bons e as boas colegas que temos no Itamaraty que estão submetidos a esse tipo de pensamento, esse tipo de indicação. Sim. Mas então, voltando, então a partir de 2015 acaba-se a discussão de qual seria essa nova agenda, que é chamada de Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável. E aí é uma nova concepção, então, é a partir do tripé do desenvolvimento sustentável. Existem dimensões sociais, econômicas e ambientais de uma vida mais justa, de uma vida mais sustentável, de um desenvolvimento que não deixe ninguém para trás, que é o grande lema dessa agenda. E essa meta é para ser alcançada até 2030. Os objetivos também aumentam. No milênio eram bem menos, e agora temos 17 objetivos, e eles têm essas 3 dimensões intercaladas, e essa agenda é muito alinhada uma com a outra. Então, elas não são fatos isolados. Existe, por exemplo, um objetivo específico para tratar das questões de gênero, mas existem metas e indicadores relacionados a gênero permeados por vários dos ODS, por vários dos objetivos. E isso acontece com vários temas. E também inclui, além dessa questão da desigualdade, que até eu acho que poderia ser um pouco mais ousada, ela também inclui um capítulo, um ODS específico sobre os meios de financiamento, que é o grande entrave de como isso acontece. Quem vai financiar essa mudança de paradigma? Mudar as perspectivas, mudar as fontes energéticas, mudar todo o nosso sistema da nossa sociedade, custa dinheiro, inclusive. Além do compromisso político, além da mudança de postura, além da compreensão, um pouco além de que hoje a gente vive, ela também custa. São processos mais custosos em termos de valores e não de benefícios. Se olha muito para o valor econômico, mas não para o benefício de uma maneira mais integral. E existe, então, uma ODS especificamente sobre isso. É também uma inovação importante. A GES esteve envolvida nisso, inclusive existe HIV na Agenda 2030 pela incidência política da GESTOS, que é um diferencial, faço questão de dizer, porque é difícil conseguir isso, a gente conseguiu. Sim. E foi essa agenda e essa discussão, a GESTOS obviamente não era a única organização brasileira que estava acompanhando esse processo, e aí para a gente fortalecer o processo de incidência, que é uma característica da GESTOS, é essa atuação em redes, a gente não acha que vai resolver sozinho, a gente não consegue resolver sozinho, a gente não consegue dar conta de nada sozinho, até pela complexidade e integralidade da agenda. Eu, como ele disse, eu não entendo nada dos mares, nem nadar eu sei. Então, a gente precisava de parceiros, por exemplo, que pudessem nos orientar e contribuir também para quando a gente fosse discutir os oceanos, a vida sob as águas. E aí é essa união que faz a força do GT Agenda 2030, que eu também estou representando aqui. Hoje nós somos 48 organizações em todo o Brasil. Esse GT ele foi formalmente fundado, a gente já tinha várias conversas, mas ele foi formalmente fundado até antes da própria agenda, era em 2014, quando a gente estava nas negociações finais para que ela viesse. Então a gente tem hoje essas 48 organizações de diversas áreas, diversos temas, que em conjunto a gente consegue cobrir toda a Agenda 2030. E são grupos, enfim, instituições bem consistentes, é um trabalho bastante sério. Cada instituição dessas 48 somam as suas expertises, são em várias áreas, Eu achei bem interessante esse grupo que forma o GT, porque aí tu consegue ter uma multidisciplinaridade, Tu consegue trocar mais essas informações, que são desafios. E principalmente agora, eu até estou te vendo falar da GESTOS, da missão da GESTOS, a questão do HIV,
se a gente, claro, vai comparar com a Covid, mas vocês estão vivendo isso agora com a Covid, né, Juliana? Que, tipo, essa questão de não ter controle, de ainda não ter políticas, de não ter nem como ajudar as pessoas. A gente não sabe ainda, né, com que tipo de vírus, que tipo de, né, que está se lidando. Esse momento está ficando parecido com esse início que vocês começaram com a questão do HIV. Eu não sei se dá para fazer essa relação. Sim, na verdade eu vejo muitos paralelos entre HIV e Covid, sim. Inclusive porque revela que são problemas complexos, que eles não estão ligados a uma única área, que demandam soluções também complexas. Eu acho, na verdade, que essa pandemia, eu falo pandemia e olho para a rua, olho para a janela, como é que está o mundo lá fora. Acho que ela escancarou, né, ele já virou até lugar comum, das desigualdades, de que a gente não é sustentável e que, inclusive, setores que às vezes são os menos valorizados da sociedade são os que garantem a proteção e a sustentabilidade dela como um todo. Então, assim, não é Wall Street que está garantindo a sobrevivência, não é que está garantindo, que, pelo contrário, está tirando recursos, né, o sistema financeiro está tirando recursos que seriam necessários à manutenção da vida, de uma vida de qualidade. A resposta é complexa, ela demanda e ela é explícita na agenda. Não é por acaso que os primeiros objetivos da agenda são a redução da pobreza, a eliminação da fome, garantir a saúde, o acesso à educação e a desigualdade de gênero ser eliminada. Não é por acaso que é isso, e tem vários outros sobre a sustentabilidade ambiental. Essa pandemia, para qualquer nerd ou para qualquer epidemiologista, já era esperada, porque a sociedade está invadindo espaços que são espaços em que a humanidade não tinha convivência. A gente, da mesma maneira que a gente se expõe lá, também a gente também traz para nós as possibilidades viróticas e várias outras coisas que podem causar esse e outros agravos. Então, da mesma maneira que está essa, se a gente não muda a nossa relação com o meio ambiente, nossa relação da economia, essa relação que tem sempre de crescimento, sem pensar na sustentabilidade, não tem nada que impeça de uma nova pandemia surgir. Foi um acaso que ela não surgiu até agora e a gente teve uma há 100 anos. Né? E só que a gente esquece, a gente não tem memória, a gente não estuda isso. Né? É verdade. E só emendando, Cris, uma coisa que isso me lembra muito, e eu sou muito esquecida e não quero esquecer, a gente também, pelo GT, a gente realiza campanhas. Né? Então, atrás de mim, inclusive, tem alguns cartazes, depois eu posso até mostrar, campanhas, nesse caso específico desses cartazes, sobre a voz das organizações da sociedade civil, que nós amplificamos, a gente traduz a voz de que não tem voz, muitas vezes, e que a gente tem um processo de criminalização das ONGs ou da desvalorização. Mesma coisa que acontece com a cultura, coisa de vagabundo, coisa que não é para investir, que não faz diferença no Estado. E a gente está vendo agora com a Covid como é que foram as organizações da sociedade civil e a mobilização comunitária espontânea também, que fez com que a resposta e a prevenção e a atenção às pessoas que precisavam de cuidado durante a pandemia acontecesse. Porque no que temos o governo federal, a gente realmente não pôde contar. Né? O Estado tem seu papel, os estados, enquanto unidades da federação e os municípios é que estão correndo com isso, embora sem suporte, sem coordenação alguma central, que é uma pena, e a sociedade civil também está fazendo a sua parte. Aí uma outra campanha que a gente fez foi lançada agora em 26 de maio, foi a campanha sobre o fim do teto de gastos, aquele da emenda constitucional 95. Né, aquele teto de gastos que congelou o investimento social e ambiental por 20 anos, que é um despautério. Né? Não precisa ser economista, não precisa ser ninguém da área de finanças, eu sou da área de miçangas. Uma dona de casa para saber que eu não posso pegar um valor, congelar ele por 20 anos, garantir um mínimo de correção monetária, mínima, e achar que ele vai continuar a suprir as demandas de uma sociedade que continua, nem que seja a taxa de natalidade que a gente tem, o número de pessoas que nascem, garante que a gente vai precisar de um maior investimento. E entende isso. Essa emenda constitucional, ela coloca o que deveria ser visto como investimento social e investimento ambiental como um gasto. Isso não é gasto. Na verdade, gasto é quando a gente tira o dinheiro do social para transferir para pagamento de taxa de juros, rolagem de dívidas, essas outras coisas, e não faz esse investimento que garanta uma sociedade estruturada e resiliente para enfrentar, inclusive, o que está acontecendo agora. Né? E nem na hora de fazer a resposta emergencial, como, por exemplo, garantir uma renda básica universal e outras coisas, o Estado está completamente despreparado. Um dos parceiros do GT, o INESC, lançou um relatório sobre isso e disse que a emenda constitucional 95 deixou o Brasil sem imunidade para a pandemia.
Deixou, na verdade, eu vou até além, deixou o Brasil sem imunidade para quase tudo. Ainda mais com esse governo que a gente tem hoje. Com certeza. E, Juliana, te ouvindo falar, assim, a agenda, os próprios 17 objetivos, né, os ODS, enfim, eles têm uma linha, né? Mas o que que acontece? Com a pandemia, surpreendeu todo mundo. Isso está tendo que ser redesenhado alguns aspectos aí no GT, tipo, agora entrou tal ingrediente aí, agora vamos ter que colocar no objetivo, sei lá, 3, saúde e qualidade de vida, vai ter que entrar a Covid, a questão do meio ambiente, enfim, vocês vão ter que se readequando, porque esse movimento interferiu em tudo, né? Em qualquer agenda da face da Terra. Acho que na programação de ninguém para 2020 se manteve, ninguém vai ganhar o bingo de 2020 pensando que ia ter a pandemia, né? Então, todo mundo teve que reprogramar tudo e ninguém tem todas as soluções. Hoje a gente já tem, né, um acúmulo de informações que permitem a gente ter uma noção de por onde caminhar, mas temos incerteza em todos os campos. Mas o interessante dessa Agenda 2030 do desenvolvimento sustentável é que se a gente estivesse trilhando esse caminho, a gente talvez estivesse melhor preparado, né? Um dos produtos do trabalho do GT que fica nesse processo de monitoramento da implementação da agenda no Brasil e faz também essa incidência em prol do desenvolvimento sustentável, não só para o Brasil, mas, como eu falei, em espaços multilaterais como a ONU, é a produção de um relatório que a gente chama de relatório Luz. Da mesma maneira que o Brasil, quando foi extremamente proativo, a Agenda 2030 ela é muito brasileira. Aí, às vezes, a gente não consegue compreender, na verdade, a gente consegue entender que existe um processo de desinformação ativa, que é a ideia de isso é uma agenda globalista, que querem tirar a nossa soberania. Não, o Brasil puxou muito essa agenda, que o Brasil era liderança na questão de direitos, na questão de proteção ao meio ambiente, era referência, né? E aí ela tem muito do Brasil. E aí, o que é que a gente vê? O Brasil, quando assinou essa agenda, que todos os Estados-membros das Nações Unidas aderiram a essa agenda, é até vergonhoso para a gente ver o Brasil dizendo que vai sair dela, ele também se compromete, assim como os outros, a enviar relatórios periódicos de como está o status da implementação. Né? Não adianta dizer, eu estou com essa agenda e depois não fazer nada. E aí ele tem que prestar contas. Né? Claro que não existe uma relação de subordinação, mas é apenas de informar, até porque as boas práticas que aconteçam ou acontecessem no mundo ideal, porque hoje eu nem vejo isso, acontecessem no Brasil, elas poderiam, quem sabe, ser úteis à Ruanda. E da mesma maneira que uma coisa que deu super errado no Uruguai, ela talvez sirva de um exemplo de como talvez não fazer ou que essa abordagem talvez não seja tão adequada em um outro país. Então, os países aprendem com as experiências. Não é só prestar contas para dizer eu sou bonzinho, eu fiz isso e aquilo outro. Mas também trocar informações. A troca é importante. É gente que não entende isso que denuncia essa agenda. Então, a gente produz esse relatório paralelo ao relatório do Estado, ao relatório do governo. Né? Isso é uma prática comum das Nações Unidas. Inclusive, existe, por exemplo, para HIV/AIDS, tenho muita experiência com isso, porque a gente conseguiu construir ao longo do tempo a possibilidade da sociedade civil escrever o relatório junto com o governo. Os governos mais democráticos fazem isso, né? Chamam a sociedade civil e aí existe a visão dos dois, porque geralmente existe uma transparência de dados, que não é o que está acontecendo hoje. E caso haja, que é sempre possível que haja, uma dissensão de visões, as duas são mencionadas. O governo entende isso, porém a sociedade civil ressalta esse outro aspecto. Não tem problema nenhum. A gente, infelizmente, a partir de quando a agenda foi adotada, que foi em 2015, o primeiro relatório era para ser prestado em 2017, com progresso em 2016, né, porque foi final de 2015, começou a valer em 2016. 2017, primeiro relatório anual. A gente já vivia em 2017 uma relação bem complicada com o governo federal e que era completa exclusão da sociedade civil. Então, o que foi que nós fizemos? Voltamos aos anos 90. Nós produzimos um relatório paralelo, que hoje é chamado de relatório Luz. Eu tenho até um exemplo aqui de para ver uma capinha. E isso está no site do GT, né? GT Agenda 2030. É só colocar no Google que você vê. A gente tem produzido ele anualmente desde 2017, que a gente mostra, então, a nossa análise com base em dados oficiais, não são tirados da nossa cabeça, como algumas falas presidenciais são, de como é que está essa situação. A gente vai lançar esse relatório Luz deste ano, né, esse relatório Luz,
Agora, no dia 31 de julho, às 10 da manhã, a gente vai fazer uma sessão. O GT também tem um canal no YouTube, Agenda 2030, é Dá fácil algum de achar. spoiler aqui pra gente? Olha, não é spoiler, porque infelizmente nada leva as pessoas a acreditarem uma questão diferente. Mas é uma tragédia anunciada. Eu acho que a maneira de resumir o teor do relatório Luz hoje em dia é uma tragédia anunciada. Não de ontem, ela já vem há algum tempo se anunciando, mas ela nunca esteve tão grave quanto hoje. Nunca. A gente, esse ano, até para tentar traduzir melhor, a gente compreender melhor o nível de desmonte das ações, de retrocessos. Basta a gente pensar em tudo que aconteceu e das manifestações, inclusive externas, internacionais, sobre a situação no Brasil. Né? A questão das queimadas que recrudesceram, os ataques à população LGBT, às mulheres, as questões raciais, a completa falta de cuidado com a vida sobre as águas. Não tem uma área, sinceramente, não existe uma área em que a gente possa demonstrar um avanço, e até estagnação seria boa. Nossa. A gente, esse ano, até para a gente tentar compreender melhor, porque a gente teve uma dificuldade profunda também de realizar o relatório, por uma coisa que é muito importante de ser falada, que é o apagão de dados que tem acontecido. Dados oficiais não são produzidos, eles são removidos das bases governamentais, e às vezes dados banais. Um belo exemplo é a questão das mortes por Covid-19, que a gente teve recentemente. O número de mortes estava muito alto, estava bastante desagradável. O que é que você faz para resolver? Você tira esse dado. Isso está acontecendo em vários outros setores, e a gente entra com a lei de acesso à informação para tentar obter esses dados. E qual é a resposta do governo agora? É colocar como questão de sigilo nacional. Só que existem dados, por exemplo, de saúde da população que a gente não entende onde é que alguém possa ter tirado, que seria de segurança nacional, né? Que tem que ser protegidas indefinidamente. Mas é o que tem acontecido. Então, esse ano, para a gente tentar traduzir melhor com o que a gente conseguiu de dado, a gente instituiu tags, etiquetas, né? A gente fez classificações sobre como é que está cada indicador. Né? Então, uma escalinha de cores, é claro que as vermelhas de maior alerta, e é um painel vermelho. O que a gente tem um painel vermelho, a gente teve mais de 100 especialistas para compor esse relatório, até pessoas externas ao GT, porque a gente quer sempre a melhor e mais precisa informação. A gente usa as mesmas bases de dados, a gente tenta ser consistente nos dados para que eles possam ser comparáveis, e a gente tem um panorama realmente tétrico de como está a situação do Brasil, e a perspectiva para frente é que é pior ainda, porque se a gente não tinha as bases e a gente está destruindo o que a gente tinha de estrutura, a perspectiva para o futuro realmente não é nada boa. Que terrível. Juliana, assim, ó, eu acompanhei nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, vocês trabalham muito a comunicação como se fossem as pílulas do que vocês vão trabalhar no relatório e também as questões que vocês vão trabalhando no dia a dia. Hoje, por exemplo, de manhã, vocês tiveram uma live sobre a reforma tributária, quer dizer, vocês têm esse link também com a frente parlamentar. Eu queria que tu explicasse, porque às vezes o que acontece? As instituições têm o trabalho delas, mas não tem eco, né? Fica lá, às vezes, na sua comunidade, tu consegue alguma coisa, mas eu vejo que a agenda ela tem essa interface, ela tem esse poder de meio que dizer, olha, por exemplo, agora com o relatório, você tem esse papel na mão, esse documento importantíssimo, e podem, junto a essas frentes, tentarem mudar esse cenário. Eu queria que falasse um pouquinho sobre isso. Da mesma maneira que a gente faz a incidência sobre estados e, digamos, Nações Unidas, a gente chama de organismos multilaterais, assim, são vários estados distintos participando, a gente também acredita que uma das questões principais é garantir o pleno envolvimento da sociedade civil em todos os espaços de decisão. Né? É a única maneira da gente garantir também que as populações sejam ouvidas e possam dar sua contribuição. A agenda ela é muito marcante em relação a isso. Da mesma maneira que a gente tem um tripé de dimensões sociais, econômicas e ambientais, é bom lembrar que o triângulo é a base mais estável que você pode ter. Né? Agora, se você tira um deles, ele cai. Então, a gente não pode ter um desenvolvimento que ele seja só para a economia e esqueça o social e o ambiental, por exemplo.
Da mesma maneira que é isso, a agenda ela também tem uma dimensão em que ela entende que ela também só vai ser alcançada, ela só vai ser legítima se ela for também o resultado do trabalho de Estado, sociedade civil e iniciativa privada, que a iniciativa privada muitas vezes muito mais atrapalha através dos seus próprios interesses, a gente está no sistema capitalista, do que ajuda, mas ela tem esse dever, e aí a gente também tem que chamar a responsabilidade. Então a gente foca muito na questão da sociedade civil e a gente acha que tem que haver o envolvimento da sociedade civil na implementação da agenda. Mas qual é o primeiro desafio? Que a sociedade civil sabe que ela existe, e sabendo que ela existe, qual é o conteúdo dela? E como é que isso dialoga com a realidade das pessoas? Porque a gente, às vezes, também tem esse desafio. As pessoas pensam na ONU como aquele lugar distante. É só a pessoa ir trabalhar na ONU que vê que, inclusive, não tem glamour nenhum. Que é uma disputa por lugar para sentar e tomar que não existe mais. Então, ela não é esse lugar distante. Ela discute as questões da nossa vida, da nossa sociedade, de como é que ela vai funcionar, né? Da atenção que a gente existe, como é que vai estar a saúde das pessoas. Aqui no Brasil a gente tem SUS, estão tentando destruir, mas a gente tem vários outros países, não existe essa possibilidade. Então, quem não tem renda, literalmente fica na rua. Então, a ONU não é esse lugar distante. Mas, de todo modo, a gente acha que as pessoas têm que conhecer o conteúdo da agenda. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz é tentar transmitir de acordo com a realidade. Porque se é aquela coisa distante, eu não faço o nexo com a realidade, é uma coisa que eu também não me envolvo. Eu só vou me envolver, eu tenho uma chance maior de me envolver quando eu entendo que isso também faz parte da minha realidade, isso me interessa e eu tenho como contribuir. Não é essa coisa tão distante. Que foi o que fizeram da política, por exemplo, né? Tornando a política uma coisa distante e que não presta. E aí, eu não me meto com política. Política é a sua vida. Se você não está envolvido com ela, você vai sofrer por ela. Então, a gente tenta fazer essa transmissão e, por exemplo, é como a gente chama de desempacotagem, traduzir. A gente tem um colega, o Dalto, se estiver assistindo, que é lá do Pará, e ele uma vez fez essa provocação numa das formações sobre a agenda. O que é que a Agenda 2030 tem a ver com o preço do açaí? Que consome muito açaí. O que é que tem a ver? Tem tudo, porque a preservação vai garantir a sustentabilidade das palmeiras que dão a origem ao açaí, que vai dizer quanto é que vai custar, que lá, da mesma maneira que em outro... Aliás, no mundo inteiro se consome, mas lá faz parte da cesta básica, digamos. Então, tem a ver com sua agenda, porque se a natureza não for preservada e o ecossistema que garante a palmeira do açaí não for preservada, vidas vão ficar sem sustento, as pessoas vão ficar sem alimentação, vai ter um impacto ambiental que não vai ser resgatado, a biodiversidade perde. Então, existe uma realidade que a gente pode traduzir isso em várias coisas. Então, a gente faz essa tradução e a gente tenta levar para a sociedade civil. Para que eu dê essa volta toda? Para dizer que, para ela chegar nas pessoas, tem que haver estrutura. A gente não pode contar só com a sociedade civil para ter esse papel, até porque a gente não tem cada vez mais financiamento para a gente poder fazer as ações. E o Estado tem que cumprir o seu papel, né? Então, a gente demandou, por exemplo, a criação da Comissão Nacional do ODS, que a partir daí a gente queria a capilarização de outras comissões estaduais e municipais. Como eu lembrei no início, o que aconteceu com os Objetivos do Milênio. Muita gente, não foi todo mundo, mas muita gente tomou conhecimento dele. Eu sabia que existia uma agenda do milênio por causa dos comitês Nós Podemos. Pelo menos qualquer pessoa que tem qualquer relação com o social ficou sabendo que tinha um comitê e tinha um comitê na sua cidade. Né? A gente foi bem sucedido nisso, a gente conseguiu fazer a incidência ainda durante o governo Temer, criamos a Comissão Nacional, ela estava fazendo um estudo de como fazer esse estímulo às comissões estaduais. A gente, por exemplo, aqui em Pernambuco, a gente tem uma Comissão Nacional do ODS, que eu ainda acho que está aquém do que poderia fazer, mas ela existe. Mas aí, a partir do atual governo, naquela época do revogaço, que ele acabou com uma canetada por decreto, vários espaços de controle social, vários conselhos, só sobraram aqueles que estavam criados por lei, a Comissão Nacional dos ODS foi extinta. Nunca mais voltou. Então, a gente está, enquanto Estado brasileiro, a gente está acéfalo em relação à implementação da Agenda 2030 no país. A gente não tem nenhuma estrutura dentro do governo responsável direta pela visão de um planejamento da implementação dessa agenda. Não há recurso para isso. E, inclusive, no PPA atual, recentemente aprovado pelo presidente, houve apenas um único veto. Qual foi esse veto? Foi incluir entre os referenciais na hora de fazer o planejamento das ações
que a Agenda 2030 fosse incluída nessa ideia. Na hora de planejar, o que a gente vai fazer nos próximos 4 anos? Vamos dar uma olhada na Agenda 2030 para ver como é que ela dialoga com as nossas prioridades nacionais e a gente incluir os indicadores, a gente tentar trilhar esse caminho, até para quando a gente tiver que apresentar o relatório, a gente já ter as informações para poder colocar. Mas o Estado brasileiro hoje, quer dizer, o atual governo, que não tem noção de separação entre Estado e governo, ele diz que não é necessário, ele não vai enviar esses relatórios, né? Pelo menos foi o que ele disse esse ano. Ele teria que prestar contas do ano anterior e disse, não vou fazer isso não, porque eu não vou prestar contas de algo que foi antes de mim. Uma clara demonstração que não sabe a diferença de Estado e governo. Então, a gente está acéfalo, a gente não tem hoje um órgão, esse órgão que deveria existir também, não existe o estímulo aos estados para que façam isso, é um papel do governo federal, e aí essa conversa frente morreu, a gente também tenta outra frente, a gente conseguiu também com muita luta, muita advocacy no Congresso Nacional, garantir a reinstalação da frente parlamentar mista pelos ODS. Então, hoje, pelo menos no Legislativo, a gente tem uma frente parlamentar, a Gestos e outras organizações do GT fazem parte do comitê consultivo para gerir essa agenda, a gente puxa muito ela, a gente tem uma colaboração muito boa do deputado Nildo Tato, que é o presidente hoje, era o presidente da frente parlamentar, a gente tem uma relação bem horizontal para fazer isso, e inclusive vai ser na próxima sessão virtual, que a frente não está parada, porque o Congresso ficou parado um tempo, ela trabalhou bastante, e ela vai ser numa sessão virtual da frente parlamentar que a gente vai lançar o relatório Luz deste ano, o relatório Luz 2020, que, como eu disse, vai ser dia 31 de julho, às 10 horas da manhã. A demanda por informação. Qual vocês vão usar, Juliana? Qual plataforma vocês vão estar no YouTube? Vai ser no YouTube, vai ser no canal do YouTube do GT Agenda 2030. Se colocar lá no GT Agenda, vai achar fácil. Sim, e a gente vai basta seguir a agenda, GT Agenda 2030 em todas as plataformas, Twitter, Facebook, Instagram, a gente vai estar divulgando, então vai ser fácil de poder acompanhar. Inclusive, a demanda esse ano está tão grande sobre a situação do Brasil, a comunidade internacional está tão consternada que a gente não vai fazer um lançamento, a gente dobrou e triplicou a meta, vai fazer 3 lançamentos no mesmo dia, vai ser às 10 da manhã, vai ser o lançamento nacional para a população brasileira, às 10 da manhã, todos no mesmo canal, no canal do YouTube. À 1h30 da tarde vai ser o lançamento em inglês e às 4 horas da tarde o lançamento em espanhol. A gente vai ter especialistas de todas as áreas, vai ter comentadores internacionais também que estão avaliando para a gente discutir como está a situação do Brasil, que o Brasil não é uma ilha, nenhuma nação é uma ilha e o Brasil não é, e os problemas que a gente enfrenta aqui, eles repercutem globalmente. Né? Claro, com certeza. O Brasil poderia ser um modelo, até porque tu falou que ele tem muita ligação com a agenda, né? E foi um dos pioneiros aí que realmente levou isso, mas que agora eu tenho muita expectativa de ver, vou acompanhar esse lançamento do 4º relatório, apesar de já saber que ele não traz questões preocupantes, né, em todas essas áreas, mas eu acho que é importante a gente participar até para saber como a sociedade civil, o que a gente pode ir mudando nos nossos pequenos núcleos, seja em casa, na sua rua, na comunidade, numa escola, enfim, a gente tem que realmente saber ter essas realidades e ir fazendo o seu trabalho. Juliana, eu queria falar também, vocês têm um seminário, né, de soluções inovadoras no dia 6 de agosto. Vocês estão sempre fazendo lives, seminários, enfim, esse também eu acho que é uma questão importante, né, que tá dentro dos ODS também, que é a questão da água, né, da própria questão da fome, né. Como é que vai ser? O seminário, como você disse, vai ser dia 6 de agosto, é o segundo seminário, a gente teve a primeira iniciativa o ano passado. Tudo isso, na verdade, também eu tenho que mencionar que a gente tem um financiamento da União Europeia, foi um projeto que a gente apresentou enquanto GT para garantir o nosso financiamento, já que a gente não estava conseguindo outras fontes. O que é que a gente entende? A gente precisa de soluções para os ODS, eles não vão magicamente se concretizar, inclusive que, digamos, que existe uma vontade governamental e política de ter implementado a agenda. Mas a agenda, ela indica metas, né? Ela tem objetivos, metas e indicadores. Como é que você vai medir se você chegou lá ou não, como é que você está lá. Mas como é que a gente chega lá? Eu tenho uma meta, eu preciso do caminho para essa meta, para chegar. As soluções inovadoras são justamente
isso, são maneiras novas de pensar, de uma maneira mais simples, mais fácil, mais eficiente, mais eficaz, de como a gente alcançar essas metas. A gente tenta identificar isso, há muita gente trabalhando, tem muita gente pensando sobre soluções, principalmente a questão do meio ambiente, como envolver a sociedade. Tem muita gente pensando e até, às vezes também não tem a plataforma para expor isso. E a ideia da gente é essa, é a gente capilarizar, buscar essas soluções, analisar essa viabilidade também e, se possível, a gente também fazer a ponte entre quem pensou a solução e quem pode financiar ou ampliar a escala dessa solução quando ela já está sendo implementada. O ano passado a gente já teve um seminário, a gente selecionou também várias iniciativas, uma delas, inclusive, pouco tempo depois, ganhou um prêmio nas Nações Unidas, que era uma questão do semiárido, a questão de acesso à água das cisternas, né? Que pode ser facilmente reproduzida, que também é uma questão de ser inovador, também é a replicabilidade, como você pode levá-la para outros espaços. Essa solução ser aplicada em outros lugares. A gente já tem as 10 soluções desse ano escolhidas, selecionadas. Pela Covid não vai ser um evento presencial, mas a gente vai ter ele novamente, também no canal do GT Agenda 2030, no dia 6, esse evento para a gente mostrar quais são e dialogar sobre elas. Claro, que coisa, são espaços bem importantes também, Juliana. Olhando aqui os 17 objetivos, né? Todos deles são extremamente importantes. Mas eu vou te fazer uma pergunta difícil agora. Se tu tivesse que elencar... Respira fundo, são 17, mas se tivesse que elencar 3 dos mais prioritários assim, na agenda de vocês, como que a Agenda 2030 vê nesses 17, quais são assim, nossa, tem que começar por aqui. Quais seriam eles? Cris, essa pergunta não tem resposta, mas ela tem começo, né? Ela tem começo. Não tem como a gente discutir uma vida sustentável, um desenvolvimento sustentável, uma vida justa, que não deixa ninguém para trás, enquanto a gente passando fome na extrema pobreza. Que são os Só um pouquinho, aliás, deixa eu objetivos. fazer um parênteses. Achei lindo isso, não deixar ninguém para trás. Me tocou quando eu estava fazendo estudo e eu vi ali na logo, não deixar ninguém. Eu achei assim, ó, muito tocante. Isso. Até depois eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, mas eu quis fazer esse parênteses porque realmente me tocou demais. Por favor. Né? Só que aí eu seria injusta, porque não tem como fazer isso sem a dimensão ambiental, sem a dimensão econômica, mas eu acho que o primeiro ponto de conversa tem que ser esse. E isso vai acontecer também quando as pessoas tiverem saúde, que é bom lembrar o conceito da Organização Mundial da Saúde, ele não é a ausência de doença, né? É a plenitude das condições físicas, psíquicas das pessoas, né? Sociais das pessoas. É um conceito muito mais amplo do que estar ou não doente, porque isso é só uma questão. Então, temos que ter saúde, não podemos não ter igualdade de gênero, temos que ter equidade de gênero, e eu gosto de destacar muito o objetivo que fala, o objetivo 17, que é dos meios de implementação, que eu acho que ele é crucial para a gente conseguir trazer isso. Senão a gente discute o que a gente quer, o mundo que a gente quer, e a gente não diz como é que chega lá. E essa é a discussão mais difícil. Sempre que tinha as negociações da ONU, o grupo que era mais difícil, então que as pessoas não queriam ir, era desse meio de implementação, que é como é que a gente vai conseguir fazer isso acontecer. Né? É o mais difícil. Todo mundo concorda. Aliás, todo mundo não, porque agora o Brasil faz parte desse eixo. Esse eixo que diz que mulheres não podem ter direitos sexuais, que a população LGBT ela quer privilégios, que nega racismo no Brasil, que inclusive é uma deficiência da agenda. Ela não fala da questão de raça, por exemplo. Ela acaba sendo, Cris, um consenso de todos os Estados membros da ONU. E aí, nesse caminho para chegar no consenso, coisas que às vezes para nós são muito importantes são deixadas para trás. Né? Não deixa ninguém, mas às vezes alguns temas ficam para trás. Mas é bom lembrar, inclusive, que nessa história de não deixar ninguém para trás, e tem temas que não estão aí, porque eu acho que a agenda poderia ser mais desafiadora na questão da desigualdade, para falar que, por exemplo, taxação tem que ser progressiva, tem que taxar grandes fortunas, algumas soluções que nem todos os países topavam discutir naquela época, assim como não topam discutir a questão de orientação sexual e identidade de gênero. A gente não consegue colocar hoje na agenda porque a gente é minoria, infelizmente. Mas não deixa de ser esse tema. E aí é bom lembrar as questões multilaterais, esse foi o mínimo denominador comum. Foi o MDC do mundo, foi a Agenda 2030. Mas não significa que tem que ficar nela. Porque cabe a cada país, como sempre coube, porque a Convenção do Cairo é de 94.
não é de hoje. Né? A Convenção do CAD tem 26 anos e não foi a primeira a dizer isso. Cabe a cada Estado-membro adaptar a agenda às suas realidades nacionais, para mais ou para menos, para mais. Porque às vezes alguns países já alcançaram alguns patamares, por exemplo, a Suécia, ela tem um nível hoje de desigualdade social que está bem avançado em relação ao Brasil. Então, algumas metas ali ela já alcançou. Então, ela vai fazer outras. Ou como no caso do Brasil, na época de Lula, que a gente estava nos ODM, que a gente tinha aquele de erradicar a fome, e a gente alcançou esse objetivo muito antes. Quando a gente alcançou a meta, a gente dobrou a meta e quadruplicou a meta. O Brasil fez isso. Né? Ele saiu do mapa da fome rapidinho. E a gente hoje, eu não posso afirmar hoje que a gente voltou ao mapa da fome por causa do apagão de dados. Porque esses dados não são coletados, que foram coletados não foram divulgados. Mas a gente sabe que o Brasil está de volta ao mapa da fome. E agora com a Covid, certamente estaremos, mas não vai ser a pandemia de Covid que vai causar o Brasil a voltar ao mapa da fome. Vão querer dizer que foi isso, mas não foi. É só a gente conseguir esses dados para provar. A gente é mais de 2 anos que a gente diz que a gente está voltando. Estava num caminho muito rápido e acelerado para isso. E agora com a Covid, na verdade, o que vai acontecer é que se a gente está voltando para o mapa da fome por uma margem determinada, essa margem vai ser multiplicada. E a gente vai ter pouquíssimas condições de reverter isso. Claro, inclusive a própria ONU está muito preocupada com essa questão, esse impacto da pandemia em países como o Brasil, que já tinham, como tu mencionou agora, erradicado alguns indicadores, e agora com a pandemia eles estão assim sinalizando que se não se fizer algo, vai ser pior do que está. Sim. A pandemia, ela tira várias condições e ela tira também de nós a capacidade de planejar o futuro também de uma maneira um pouco mais precisa. A gente ainda não tem todas as informações sobre o vírus e o que ele causa, como ele se manifesta, o quanto ele muta. Então, a gente tem muitas incertezas ainda. Então, fica difícil planejar. A gente não sabe se vai ter segunda onda, como é que vai ser. A gente sabe que se a gente continuar dessa maneira, sem nenhuma resposta centralizada, sem uma coordenação de ações, com o governo federal, depois de muita luta, muita pressão, designando orçamento extra para garantir ações da saúde, mas não gastando esse recurso, ou seja, não fazendo nada, gastou 1/3 dos valores, a gente tem uma situação muito difícil, né? Porque não, nem o planejamento mínimo, que assim, eu tenho uma certeza, eu vou precisar reforçar minha capacidade de atendimento hospitalar, principalmente do tratamento intensivo. Eu faço isso e eu não tomo ação para garantir que isso seja garantido. Talvez seja por isso que várias pessoas estão cogitando a denúncia ao Tribunal de Haia que cuida de genocídio, porque quando eu sei que a minha inação gera uma morte em massa, eu tenho conhecimento disso, sei o que fazer e eu não tomo essa ação, como é que você chama isso? Essa é a pergunta que estão fazendo e estão tentando responder. Como é que a gente chama isso? Sim. Omissão é pouco. Te ouvindo falar, assim, o que a gente espera que essa Covid-19 traga de lição para os grandes governantes, enfim, que a natureza está mostrando, é bem como a gente falou, né? Os oceanos estão cheios de plástico e não peixe, né? As matas sendo queimadas, né? Animais exóticos sendo consumidos e confinados, quer dizer, existem, os indicadores estão gritando nos nossos olhos, a gente só precisa que quem pode atuar nesse sentido faça o seu papel, porque perder o controle, como a gente estava falando ali, mesmo os países mais ricos não têm o controle sobre um vírus que está assolando a humanidade, quer dizer, não é questão de ter dinheiro ou não neste momento, né? São realmente os lugares mais sustentáveis, né? Menos poluídos, que cuidaram mais com a saúde, inclusive as pessoas que estão sobrevivendo são as que têm uma alimentação, né? Uma imunidade. Isso são sinais, a gente espera. Eu não sei se isso foi pontuado no relatório também, porque como é a 4ª edição que vem, né? Do ano passado até agora, eu não sei se chegaram a ter algum item ali eu já estou fazendo spoiler do relatório, meu Deus. Mas, tipo, vocês colocaram... Eu acho que não é spoiler, então posso dizer. No relatório Luz, Vitor disse, a gente tenta traduzir o que significa essa Agenda 2030 na realidade das pessoas. O que é que a gente tem? A gente tem um estudo de caso, que é uma maneira de mostrar, assim,
Na prática, como é que funciona isso? Como é que você perseguiu os ODS, ele pode garantir uma melhoria da qualidade de vida, uma garantia uma melhoria do meio ambiente, e como é que você não agir nisso, ou agir contra eles, tem um impacto? Né? A gente, por exemplo, no ano passado, fez um estudo de caso sobre a região de Suape, aqui em Pernambuco. A gente trouxe a sardinha um pouquinho para cá, que ela é muito representativa, né? Inclusive, Boa Viagem ficou famosa pelos tubarões, também pela construção desse porto de Suape, é um porto de grande capacidade. Ou seja, uma construção lá longe acabou com uma praia urbana. Mas isso é o de menos. O que a gente teve foi, com o Porto de Suape, a questão de uma refinaria de petróleo também que foi trazida para cá, mas esse crescimento ele foi pensado do ponto de vista econômico, pelo viés das vantagens, sem pensar de maneira integral. Qual é o impacto para o meio ambiente, qual é o impacto para a sociedade, como é que a gente pode escalonar essa mudança de uma maneira sustentável. Né? Porque as cidades duplicaram e triplicaram de população de repente, porque vieram as pessoas fazer a construção, eram pessoas que estavam aqui jogadas, por exemplo, viviam em containers, muitos homens, então a gente teve uma questão de violência sexual aumentando muito, da exploração sexual de crianças e adolescentes, nada disso foi pensado. A questão ambiental, que houve um dano ambiental irreparável naquela região até hoje, mas tudo era só olhando para a questão econômica, que depois nem se concretizou tão bem assim. Então, a gente fez esse estudo. O estudo desse ano, apesar da gente até hesitar um pouco se a gente ia conseguir pegar em sua completude, mas a gente não tinha como evitar, vai ser sobre a Covid. Então, como é essa relação entre os ODS, cada um dos ODS, e a pandemia de Covid-19? Como eles se retroalimentam pelo fato de não ter respeito ao ODS e o que é que impactou com isso? O que é que por onde passam as soluções? Então, a gente, além de analisar os 17 ODS, a gente também faz esse estudo de caso prático e esse ano vai ser sobre Covid. Ah, que legal. Juliana, não vou te assustar, mas a gente tem 5 minutos para conversar. Uau. E eu queria ressaltar essa importância desse relatório. Te ouvindo falar, assim, né? Até o nome dele é Relatório Luz, e eu fico pensando se eu quero que vocês todos sejam muito iluminados, o pessoal que trabalha. Aliás, vocês são iluminados por trabalhar com isso, que é um desafio. A gente já está vivendo desafios pessoais com tudo isso que está acontecendo, e vocês trabalhando esses dados coletivos tão importantes que podem impactar a vida de tantas pessoas, que vocês tenham muita força emocional, muita luz, muita força de Deus, enfim, o Deus que vocês queiram falar. Aqui não estou falando de religião, estou falando de ter fé, porque esse trabalho é muito importante, apesar de colocar em alguns momentos que às vezes não tem eco, tem essas dificuldades que a gente está vivendo no Brasil, como uma gestão ambiental, social, enfim, né, dos nossos governantes. Mas a gente, como terceiro setor, né, que vocês não percam essa luz, essa força, porque o trabalho de vocês é importantíssimo para levar esse foco, não é? Para que as pessoas têm que ter acesso. Essa frente parlamentar tem que ter essa gerência sobre algumas coisas para realmente a gente ver as mudanças, porque isso é muito importante, sabe? Esse trabalho de vocês, por isso que a gente aqui no Visão, a gente quer sempre trazer os exemplos do que está sendo feito em meio a tudo isso que a gente está vivendo, essa loucura toda, que existem trabalhos sérios que impactam e vão impactar muito a vida dos outros, dos semelhantes. A gente não está falando para nós, a gente está pensando nas próximas gerações, né? Então, nesse momento, eu queria que tu, sei lá, para a gente fechar, assim, deixar a tua expectativa do lançamento desse relatório, vocês que estão aí dia a dia trabalhando na comunicação, nessas lives, vai ter o seminário agora. O que está nesse coração e nessa mente aí agora, nesse momento aí, prestes a lançar o relatório? Quais são as tuas expectativas, assim, para a gente poder fechar aí? É necessário muita resiliência para o que a gente recebe de informação, do que a gente processa de informação todos os dias. Desde que esse governo atual tomou posse, tem sido mais difícil. Né? Porque essa capilaridade que o GT tem, são 48 organizações hoje, mas essas 48 têm relações com outras tantas, e às vezes há notícias que não chegam à mídia, mas chegam a nós e que precisam de ação, e tem sido muito difícil. O apagão de dados tem sido muito difícil, a incapacidade de dialogar do Estado é muito difícil. E aí, eu acho que torna mais importante esse relatório Luz, que, inclusive, como eu disse, tem essa demanda internacional também para saber, porque o apagão de dados não é só para cá, é para fora.
Ou então tudo virou uma conspiração comunista, trotskista, dos globalistas para destruir a humanidade. E não é. Os problemas são difíceis. A grande dificuldade que a gente tem é desconstruir o vácuo. Né? Às vezes, o problema da segurança pública é uma questão de garantir arma para as pessoas. Isso é uma solução super simples de pensar, explicar. Para a gente explicar que não é por aí, existe um momento de conversa muito maior, a conversa muito mais comprida. E isso é que é difícil. Por isso que é tão difícil combater fake news, é por isso que é tão difícil combater ideias fascistas, porque o fascismo diz o problema é o outro. Aí eu vejo o outro, elimino o outro e está ótimo. Né? Então, eu acho que o relatório Luz tem esse propósito, dizer que as coisas não são simples, elas são muito complexas, existem dados que sumiram que a gente precisa ter, a gente precisa da memória, porque eu não tenho nenhuma expectativa, eu não devia dizer isso, assim, eu não tenho expectativa, sendo muito sincera, de que o relatório Luz vai mudar, que, sei lá, o presidente Bolsonaro vai ler o relatório Luz e vai ter uma iluminação a partir da luz do relatório que vai mudar toda a sua postura. Não acredito, mas é fundamental que a gente tenha memória do que está acontecendo nesse país e que a gente possa levar essa informação para fora. Hoje a gente não está tendo muita efetividade nas denúncias que a gente faz, né? Até se banalizou e virou piada fazer nota de repúdio, porque ninguém liga para essas notas de repúdio. Elas são importantes para marcar posição e para fazer o registro, mas elas não mudam grande coisa. Então a gente está tendo que recorrer à memória internacional a essa demanda. E aí a gente precisa ter isso catalogado, porque eles negam a verdade, negam fatos. Então a gente vê cotidianamente é o governo lançando um fato para avaliar qual é a receptividade a ele e normalizar absurdos, para depois, se não cair bem, diz, isso aí foi fake news na imprensa. Mas tem um gravado que o senhor disse. Mas não foi bem assim, você entendeu errado. Então a gente não pode permitir isso, a gente faz o registro da memória, a sociedade civil, ela existe, ela é resiliente, ela vai se manter. Nós não vamos nos calar, como está aí nessa campanha. Não vamos calar nossas vozes. Pode ser mais complicada, ela pode ficar mais abafada, pode ficar mais rouca, mas pode ter certeza que a gente vai continuar falando, porque é a nossa vida. Como diz, parafraseando Camus, a gente tem, nesse inverno que a gente está vivendo, um verão invencível. E aí a gente luta por isso. Que legal. Não deixe ninguém para trás, então, é o lema do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. Quem não acompanhou o início da live, eu conversei aqui com a Juliana César, que é assessora de programa da GESP e membro do GT, da Sociedade Civil da Agenda 2030. A nossa live vai ficar gravada, viu, Juliana? Depois ela vai para o nosso Face, vai para o YouTube, depois vocês podem compartilhar também nas páginas de vocês. Eu quero agradecer muitíssimo aí tu ter brecado a agenda, que eu sei que vocês estão trabalhando a mil aí, prestes a lançar o relatório, eventos na agenda de vocês. Continuem fazendo esse trabalho importante de vocês. Muita força, muita luz e contem com o nosso programa aqui para poder divulgar as ações e os trabalhos de vocês, tá bem? Obrigada, Cris. Foi um prazer. Conte com a gente também e vamos manter essa parceria. Que essa seja a primeira de várias e várias conversas. Ai, amém, que legal. Somos Obrigada parceiros. pelo apoio. Conta com a gente, tá? Fica bem, se cuida e até o lançamento, que estaremos online lá acompanhando todo o lançamento desse relatório. Tá bem? Ótimo. A gente se encontra lá então, dia 31. Beijo, fica com Deus. Beijo. Parabéns Tchau, pelo tchau. trabalho. Tchau. Obrigada. Ai, gente, coisa boa falar com essas pessoas que são luzes aí, são gotas no oceano que fazem toda a diferença, né? Para que a gente tenha realmente um mundo melhor e mais sustentável para todos. Está quase terminando de novo aqui o tempo, mas eu ainda tenho mais um minutinho para convidar vocês. Então, anotem aí o site, por favor, que é gtagenda2030.org.br. Eles estão em todas as redes sociais, como a Juliana falou, Facebook, Instagram, Twitter, tem o site, tem muito material. Inclusive, eu até nem falei, eles têm uma biblioteca com os relatórios anteriores, tem documentos oficiais da ONU e do Brasil, documentos da sociedade civil, tem os relatórios Luz anteriores, explica direitinho as instituições que fazem parte, que são grandes instituições. Eu acho que se vocês ficaram curiosos em saber quem são essas 48 instituições, tem gente grande ali, como se diz, tem instituições
bastante consistentes. Então, é um trabalho super sério que a gente quis trazer hoje aqui no Visão para que vocês conheçam, acompanhem e realmente que bom que existem pessoas como a Juliana, como a Gestos, fazendo esse trabalho aí em nome de uma sociedade melhor, de um mundo mais sustentável. Gente, a gente já está quase terminando aqui. Final de semana que vem, eu estou de volta na próxima quinta-feira. Eu quero que vocês tenham um ótimo final de semana, como a gente já está na quinta-feira. Amanhã sextou, né? Então tenham um ótimo final de semana, se cuidem, fiquem bem em casa, quem puder, dependendo da sua cidade, como está o status da questão da pandemia. Eu desejo muita saúde, muita paz interior, sucesso para vocês em cada um em sua atividade. 27 segundos restantes. Eu vou encerrar aqui para não ter risco. Daqui a pouquinho a live já vai estar nos canais, a nossa super Ru Correia que faz aí depois as postagens. Semana que vem eu estou de volta. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração. Até semana que vem. Tchau, tchau.